A pergunta que intriga a humanidade desde os tempos primórdios é se estamos sozinhos no universo. E esta pergunta só tem duas respostas simples. Sim, estamos sozinhos. Ou não. Na realidade, as duas possibilidades são bem assustadoras. Desde a criação do universo, com bilhões de planetas de todas as galáxias no espaço, quais civilizações ascenderam? Será que eles olham para o céu noturno, assim como nós, e se perguntam a mesma coisa? Estamos sozinhos? Para nós, a Terra, por enquanto, é o único capítulo da história da vida. Mas agora, pela primeira vez, a verdade está ao nosso alcance. E esta procura vai revelar quem somos de verdade e, claro, quem poderemos nos tornar. Na busca por vida lá fora, devemos primeiramente olhar para dentro. O que vemos ao nosso redor é uma complexidade impressionante. Mas como isso é possível? O que é preciso para criar a vida? Organismos vivos são criados pela química. Aliás, somos enormes vasos de produtos químicos. E quais são as condições ideais para a química? Bom, primeiro de tudo, você precisa da energia, a luz solar e o calor geotérmico. Mas claro, nada demasiadamente. O que você precisa é a quantidade certa. E os planetas que a produz na medida estão perto de suas estrelas, mas não tão perto. Você precisa também de uma grande diversidade de elementos químicos. Elementos pesados, como por exemplo o oxigênio, o carbono e o enxofre. E claro, você precisa de líquidos, como a água. Mas por quê? Bom, nos gases, os átomos passam um pelo outro tão rápido que eles nem podem se ligar. Nos sólidos, os átomos ficam todos juntos e presos e não podem se mover. Já em líquidos, eles podem cruzar, se abraçar e se conectar para formar moléculas. Agora então, onde podemos encontrar tais condições tão especiais? Bom, os planetas são ótimos. A nossa Terra primitiva era quase perfeita. No início da vida na Terra, ela estava na distância perfeita de sua estrela para conter seus enormes oceanos de água líquida. E nas profundezas destes oceanos, em rachaduras na crosta terrestre, uma química fantástica começou a acontecer. Átomos se combinando em todos os tipos de combinações exóticas. A receita exata ainda é um grande mistério, mas os ingredientes para a vida são simples: energia, moléculas orgânicas e água líquida. Em algum ponto no início dos tempos, a química básica se tornou biológica, talvez até mais de uma vez. As primeiras células provavelmente nasceram em águas vulcânicas quentes, em condições que antes eram inimagináveis para a biologia. E quanto mais estudamos a vida, mais extremos são os lugares onde a encontramos prosperando. Então, em nossa Terra, os micro-organismos se adaptaram para sobreviver nas condições mais hostis, como desertos áridos, Himalaias congelados e trincheiras como a Fossa das Marianas, com toneladas de pressão. E acredite ou não, até mesmo no vácuo do espaço, onde nem oxigênio tem, a vida vem florescendo há anos. Os cientistas afirmam que a vida na Terra começou há 4 bilhões de anos atrás, quando a Terra simplesmente era um lugar alienígena e mortal. Nosso planeta foi devastado por um vulcanismo intenso e uma tempestade de asteroide que, segundo a ciência, durou 100 milhões de anos. No entanto, agora chegamos no ponto crucial. Mesmo nessas condições extremas, a vida rapidamente encontrou um ponto de apoio. Muito rapidamente. Assim que a Terra esfriou após a sua formação, a vida surgiu aqui. E assim como aconteceu aqui, temos certeza que também aconteceu em outros planetas. Aliás, a maioria deles são bem mais velhos do que a nossa Terra. E nossa história então nos dá esperança de que a vida poderia ser universalmente comum. Então agora, a busca por nossos parentes cósmicos finalmente começou.
Onde existe água, existe a vida. Então vamos procurar mundos oceânicos como a Terra. Nossa busca por planetas semelhantes apenas começou e as descobertas são desconcertantes. Este é Kepler 62f, a 1.200 anos-luz da Terra, com um tamanho de 1,4 maior e uma temperatura de menos 65 graus Celsius. Sua idade é de 7 bilhões de anos e ele é um possível mundo líquido. Este é TRAPPIST-1d, com apenas 41 anos-luz de distância, quase o tamanho da Terra. Tem 7,5 bilhões de anos e uma temperatura de menos 6 graus Celsius. E adivinhe, um possível mundo líquido. Teegarden B, apenas a 12 anos-luz de distância, praticamente do tamanho da Terra, só que mais novo, com 2,5 bilhões de anos. Sua temperatura também é de menos 6 graus e também é considerado um planeta oceânico. Este é K2-18b, a 111 anos-luz da Terra. Tem 2,7 o nosso tamanho. Sua temperatura varia de menos 73 a menos 82 graus. E com vapor de água atmosférico confirmado. Para você ter uma ideia, nem começamos a procurar e já encontramos N possibilidades da existência de vida lá fora. Sabemos que nossa galáxia está inundada de água, está inundada de moléculas orgânicas e química complexa. Tudo o que sabemos e que vimos anteriormente que foi necessário para a vida começar na Terra existe em abundância por toda a galáxia. Algo semelhante ao que aconteceu em nosso planeta também aconteceu nestes outros planetas? Olhando para os números brutos, a existência de vida alienígena parece quase inevitável. Os dados mais recentes feitos pela NASA sugerem que uma de cada 4 estrelas tem planetas rochosos e, o mais interessante, orbitando em suas zonas habitáveis. A distância certa para a água em estado líquido. Então, só em nossa galáxia, na Via Láctea, isto é 50 bilhões de possíveis mundos iguaizinhos ao nosso. Agora, no universo, o número de possíveis planetas habitáveis é chocante. São mais de 100 quintrilhões e cada um com uma história tão rica e única como nossa Terra. Existem mais planetas habitáveis no universo do que todos os grãos de areia de todas as praias da Terra. Então, sendo assim, será que podemos afirmar com toda certeza que estamos mesmo sozinhos no universo? Até mesmo Vênus, jamais imaginado como um planeta capaz de abrigar a vida devido à sua tóxica e esmagadora atmosfera, está nos surpreendendo. Afinal, encontramos por lá possíveis gases atribuídos a micro-organismos suspensos em suas nuvens. Mas a vida também pode não estar somente nos planetas habitáveis e zonas habitáveis. Longe do calor de sua estrela, as luas de planetas gigantes e gasosos podem também esconder um oásis de vida. Neste caso, sua energia não provém da luz das estrelas, mas sim da gravidade, do movimento de puxa e empurra do planeta hospedeiro. Olhem para esta lua congelada, chamada Encélado. Tem tudo, um imenso oceano subterrâneo, com respiradores hidrotérmicos vomitando a química da vida. Esta é a lua chamada Titã. É especialmente atraente, maior que Mercúrio e salpicado de lagos de metano e compostos orgânicos. E em 2026, a NASA planeja enviar um drone para Titã, com o objetivo de buscar sinais de vida em seus vales e crateras. E podem existir mais de 100 trilhões de exoluas apenas em nossa galáxia, 100 vezes o número de planetas. Algumas até mesmo podem ser do tamanho da Terra, com atmosferas e águas superficiais. Então, com tantos lugares para encontrarmos a vida, é só uma questão de tempo, não é não? Para fazermos uma grande descoberta. Alguns acham que já encontramos. Em 30 de julho de 1976, a sonda Viking em Marte encontrou algo que ainda permanece inexplicável. Depois de serem injetados nutrientes, as amostras de solos de Marte expulsaram uma assinatura de gás radioativo, assim como os solos da Terra. Aqui temos o exemplo de um solo esterilizado, o solo da Califórnia e o solo de Marte. Será então que este foi um sinal de um fenômeno natural? Ou foi o nosso primeiro encontro com uma biologia alienígena?
A descoberta de apenas uma bactéria em Marte ou em qualquer outro corpo no sistema solar poderia indicar que toda a cadeia da evolução cósmica, química e biológica está funcionando em todos os lugares. E neste caso, então, a criação da vida em qualquer lugar do universo seria mais uma regra do que exceção. Em uma declaração feita pela NASA em 2020, eles disseram que estão à beira da descoberta de vida fora da Terra. E então vamos entender completamente como a vida prosperou por aqui. Quer dizer então que estamos à beira da resposta que as pessoas procuram por milênios? Estamos sozinhos? Se o universo tem quase 14 bilhões de anos, nossa galáxia 12 e a Terra apenas 4, imagine o quão avançada pode ser algumas formas de vida existentes ao longo do universo. É certeza, a Terra se atrasou para subir no palco cósmico. Por mais que tudo dito anteriormente prove teoricamente a existência de vida fora da Terra, nada foi oficialmente confirmado até hoje, sendo vida inteligente ou não. Mas então, onde estão todos? Talvez a vida primitiva seja comum, mas a inteligência seja extremamente rara. Talvez o espaço seja muito vasto e uma comunicação não seja viável. Ou talvez eles não tenham interesse nenhum em nosso planeta, e muito menos nos humanos. Talvez eles nem utilizem os mesmos recursos do que nós. Afinal, pode se tratar de civilizações de bilhões de anos à nossa frente. Uma coisa é certa, estamos apenas na raiz de uma árvore de tamanho sem precedentes. E se tiver mesmo vida lá fora, com certeza iremos descobrir.